Questão sobre meio ambiente. O condutor contribui para o aumento da poluição ambiental quando... Esse contribui aqui acaba enganando a gente, né? Porque a gente leu aqui contribui, dá a sensação de que ele está colaborando para diminuir a poluição, né? Só que aqui, olha, contribui para o aumento. Que contribuição é essa, né? Aumento da poluição ambiental. Quando o condutor está contribuindo para o aumento da poluição ambiental? Quando ele liga aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos. O que vocês acham? Volume muito alto. Você já viu algum carro de som passando que você consegue escutar o barulho do som por fora do veículo? Às vezes dentro de casa, né? Passa aquele pancadão, né? Pum, pum, pum. Isso é muito alto, né? Volumes muito altos. Isso polui o meio ambiente? Responda para mim, sim ou não? Polui. Polui de forma sonora. É a poluição sonora, não é mesmo? Então aqui sim, ok, se ele passa a utilizar um volume de som muito alto, ele está contribuindo para o aumento da poluição. Inclusive isso aqui é infração de trânsito, tá, gente? Independentemente de aparelho para poder medir o volume. Se deu para ouvir o som do lado de fora e perturbou o sossego público, já é infração de trânsito e o policial já pode multar, tá? Aliás, o policial vai autuar, né? Quem vai multar vai ser a autoridade de trânsito depois. Quando ele usa a buzina, quando necessário, veja que aqui está falando usar a buzina quando necessário. E para alertar os outros usuários da via, pedestres, ciclistas e outros motoristas, né? Ou para situações de risco iminente. Risco iminente é aquele que está prestes a acontecer. O perigo está prestes a acontecer. Então ele vai e utiliza a buzina nessas circunstâncias. Aí pode, gente, não pode usar buzina para cumprimentar os outros, para chamar os outros na porta de casa, aí não pode. Agora, necessário, foi necessário alertar usuários da via sobre situações de risco iminente. Então, aqui pode, isso aqui não deve ser considerado uma contribuição para o aumento da poluição ambiental, não. Tá? A buzina existe para ser usada, obviamente, dentro das circunstâncias necessárias. Mantenha a aceleração do motor em marcha lenta. O que é marcha lenta? Mínima. Parou ali, ó, enquanto ela aguardava a luz verde do semáforo. Ele está lá aguardando o semáforo ficar no verde. Enquanto isso, a marcha está lenta. Ou seja, ele botou o carro ali de ponto morto e deixou ele sem aceleração nenhuma, só com o pezinho no freio. Nisso, ele consome menos combustível e consumindo menos combustível, ele está poluindo menos e não aumentando a poluição. Então, aqui também ele não contribui para o aumento e sim para a diminuição, né? Quando ele utiliza escapamento silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante, veja que está nos padrões. Ó, tá ok, está dentro do padrão. Então ele está contribuindo para diminuir a poluição, não para aumentar. Então aqui também está fora. Realmente, a única aqui que aumenta a poluição, no caso sonora, é utilizar som muito alto no veículo. É errado, é infração de trânsito. Questão sobre normas de circulação. O condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor, o ciclomotor é a cinquentinha, né? A motoneta é aquele veículo de duas rodas que o condutor consegue juntar os joelhinhos ali, né? E a motocicleta todo mundo conhece, que é aquele que põe a perna de um lado, a perna do outro e o tanque ali no meio não dá para ele juntar os joelhinhos. Existe na legislação a definição disso aí. A motocicleta, o condutor fica montado, enquanto na motoneta ele fica sentado. Essa é a diferença, ó, sinal de igual, diferente. É a diferença entre motocicleta e motoneta, só. Quando desmontado, ou seja, ele desceu da motocicleta, motoneta ou ciclomotor, empurrando o veículo, ele poderá usufruir dos mesmos direitos dos pedestres quando, hein? Ué, mas pode isso? O motociclista desceu da moto, foi empurrando, então ele vai usufruir dos mesmos direitos de pedestres? Quando estiver transitando na contramão? Absolutamente não. Se você descer da moto e voltar empurrando ela na contramão, você vai ser multado por conduzir esse veículo na contramão. Mas eu não estou conduzindo, você não está montado nela, mas você está conduzindo. É complicado. Em caso de defeito, pane elétrica ou mecânica, aí pode. Se a moto deu um problema, um defeito mecânico, uma pane elétrica ou algo do tipo, e você percebe que logo alguns metros atrás, na contramão, você tem uma área de escape, um local seguro para ficar, ou às vezes um posto de gasolina, ou uma oficina, ou uma borracharia, pode voltar empurrando na contramão, inclusive pela calçada,
passar sobre passarela, não tem problema. Nesse caso específico, que foi um motivo de força maior, um problema no veículo. Cuidado, porque pane seca não entra nisso aqui, tá? A pane seca é o quê? Acabou o combustível. Aí é desleixo do condutor, né? É desleixo do condutor. Ele não abasteceu o veículo, então pane seca não entra nisso. Ah, mas como é que o policial vai saber se foi pane seca ou pane... Aí na hora vai depender da habilidade dele. Eu estou falando do que a legislação determina, tá? Se a moto deu um problema, furou um pneu, deu qualquer problema e precisou de voltar ali alguns metros na contramão sobre a calçada, não tem problema, não é infração. Agora, se foi falta de combustível, aí é problema sim, não volta não. Nesse caso aqui, ok, ele pode usufruir ali da via com direitos parecidos com os dos pedestres, não exatamente iguais, né? Aqui fala os mesmos direitos, não é bem assim não. Quando ele precisar atravessar uma passarela, isso aqui é muito comum, né? O motociclista, ao invés de andar ali 2, 3 quilômetros para achar um retorno e voltar, ele localizou uma passarela, eu desço da moto, passo empurrando na passarela. Não pode, tá? É problema, não pode. Não podem ser equiparados aos pedestres. Aqui fala que não podem ser equiparados aos pedestres. Pode sim. Não exatamente equiparado a pedestre, mas pode sim. Ele, nesse caso aqui de pane elétrica, defeito mecânico, ele vai empurrar a motocicleta naquele momento. Ele não é considerado um motociclista, ele é considerado um pedestre empurrando o veículo ali. Então aqui não está certo, a única resposta aqui que serve é essa. Você ligou aí, né? Questão sobre direção defensiva. O condutor do veículo, transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, ele deve fazer o quê, hein? Imprimir velocidade compatível com a segurança. Esse imprimir velocidade, quando fala imprimir, a gente lembra logo de imprimir um documento lá na impressora, né? Esse imprimir velocidade compatível quer dizer transitar numa velocidade ok, compatível é ok. Cuidado para não confundir compatível com incompatível. São palavras bem parecidas, só que aqui tem um in, que significa não compatível. Então não confunda, sinal de igual, risquinho diferente. Não confunda compatível com incompatível. Compatível é ok, incompatível é não ok. Beleza? Só lembrar que o in aqui representa um não. Então imprimir velocidade compatível com a segurança, lindo, beleza. Próximo de escolas, muita gente, muitos pedestres. Usar a buzina do veículo sucessivamente. O que é sucessivamente? Continuamente. Fica buzinando, para alertar os pedestres que estão passando. Não é procedimento adequado aqui, tá? Acelerar o veículo para deixar a via mais livre em menor tempo. Engraçado essa, né? Muita gente no meio da rua acelera para cima do pessoal que eles pulam para a calçada e libera a via, né? Absolutamente não, isso aqui não tem nenhuma relação com direção defensiva, né, gente? Acelerar o veículo acima dos pedestres? Não. Isso aqui, inclusive, é um crime, né? Ameaçar os pedestres. Letra D, transitar com os faróis do veículo ligados e buzinando. Olha, aqui não fala que é à noite, né? Se for à noite, tem que andar com o farol ligado mesmo. Mas buzinando, para o pessoal sair da reta, não. Tá fora. Letra A é a resposta, questão relativamente fácil, tá? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. A idade mínima exigida ao condutor de escolares é... Olha, esses condutores de veículos de transporte especializado, que vai entrar aí movimentação de produtos perigosos, cargas indivisíveis, também o transporte escolar, também o transporte coletivo de passageiros, que é motorista de ônibus, também o transporte de emergência, que é o motorista de ambulância, do Cobom, da polícia. Esses condutores precisam ter curso específico para o que eles estão conduzindo, é um curso de 50 horas aulas, idade mínima de 21 anos
e a depender do que eles estiverem conduzindo, a respectiva categoria de habilitação. Então é muito importante você saber essas coisas. Então todos eles aqui vão precisar de ter pelo menos 21 anos de idade. Pelo menos, tá? Se tiver 21 já vale, acima disso melhor ainda. Resposta A para você. Questão sobre direção defensiva. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve fazer o quê, hein? Indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, até aqui está tudo ok. Piscando os faróis? Não. Ele não indica com antecedência que quer ultrapassar piscando os faróis. Professor, mas em algum lugar da legislação eu vi que para pedir passagem eu posso piscar os faróis. Pode sim, pode. Só que essa não é a forma de indicar que você está ultrapassando ou vai ultrapassar. Isso aqui é uma forma de você pedir passagem. Encostou atrás de alguém, dá uma piscada de farol, beleza. Tá? Mas não é a forma de sinalizar que você vai fazer ultrapassagem, não. Tá fora. Reduzir a velocidade para aumentar a distância de visibilidade. Ora, numa ultrapassagem, a gente não reduz a velocidade. Pelo contrário, a gente aumenta a velocidade. Né? Aumentar a distância de visibilidade. E aqui eu fico pensando, qual que é a relação de reduzir a velocidade com aumentar a distância de visibilidade? Quer dizer que se eu diminuir a velocidade, eu consigo ver mais longe? Não. Não tem nenhuma relação isso. Letra C, indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, tá igual a letra A lá, ó, indicar com antecedência o seu propósito. Por meio de sucessivos toques na buzina. Ó, então, lá na letra A falou que pisca o farol, pronto, já está avisando que vai ultrapassar? Não é. Sucessivos toques na buzina? Não. Da mesma forma que piscando os faróis você pede passagem para quem está na frente, dando toques breves na buzina, também você pede passagem. Isso em rodovias ou estradas. Dentro do perímetro urbano não pode ficar buzinando para pedir passagem não, tá? Só o farol mesmo. Então são procedimentos para pedir passagem, mas esses sucessivos aqui, ó, já torna a situação errada. Isso aqui nem é uma indicação que está ultrapassando. Isso aqui é você pedindo passagem ainda. Letra C, assim como a letra A, errada. Letra D, indicar com antecedência o seu propósito. Opa, beleza. Por meio da luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção, hein? Essa bonitinha aqui, ó. A seta. E é exatamente isso, né? Dá a seta, vai para a contramão, faz a ultrapassagem, depois dá a seta de volta e retorna. Aqui pode ser por meio da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Tá? Se aqui na continuidade da alternativa tivesse dizendo assim, ou gesto convencional de braço, também valeria, porque pode sinalizar tanto com a luz indicadora de direção, a seta, quanto com o braço. Uma coisa ou a outra serve. Letra D de dado a resposta. Questão sobre sinalização viária. O condutor deve observar as placas de advertência para quê, hein? Placas de advertência, aquelas amarelinhas. A gente olha aquilo para quê? Para fazer ultrapassagens? Eu parei para pensar e, de certa forma, tem relação. Indireta, mas tem. Por exemplo, eu quero fazer uma ultrapassagem, estou ali dirigindo. Aí eu vejo à minha frente uma placa de advertência indicando que tem uma curva. Logo à frente. Eu vou fazer essa ultrapassagem? Não vou, né? Principalmente se essa curva for acentuada. Isso eu vejo nas placas de advertência. Então tem uma relação indireta, não uma relação direta, porque não são as placas de advertências que permitem ou proíbem a ultrapassagem. Não são elas. Tá? Então, vou colocar um certo aqui cortado, que é uma relação indireta. Para evitar danos ao veículo, da mesma forma. O que as placas de advertência fazem? Elas te alertam sobre riscos e circunstâncias na via. Ó, tem uma área com desmoronamento ali na frente. Ó, tem uma curva perigosa. Ó, tem uma ponte estreita. Não é isso que as placas de advertências fazem? Ó, tem um quebra-mola ali, uma saliência ou lombada. Ó, tem uma depressão na pista. Ó, tem uma subida muito íngreme, uma descida muito acentuada. Essas placas, elas justamente alertam para você evitar de se envolver num acidente, obviamente, evitar danos ao veículo. Então, tem sentido, mas é um tem sentido igual na letra A. É um certo cortadinho. É uma relação indireta e não direta. Beleza? Vamos continuar.
Para saber quais os riscos e circunstâncias existentes na via, é exatamente isso. As placas de advertência elas servem para isso, para te mostrar quais os riscos e circunstâncias existentes na via. Essa aqui é um certo sem corte. Está certinho, certinho, certinho alinhado. Aí quando eu fico numa questão de prova, isso acontece muito, tá? Que eu vejo que a A fiquei em dúvida, a B eu fiquei em dúvida, mas a C eu não tenho dúvida nenhuma, o que eu faço? Para escolher entre as três, eu já elimino essas duas aqui e já fiquei com a C. Nesse momento, eu estou decidido a ficar com a letra C, a menos que a letra D seja mais convincente do que a C. Vamos ver? Conhecer a velocidade máxima permitida para a via? Permitida. Quem permite ou proíbe são placas de regulamentação e não as de advertência. Você nunca vai ver qual é a velocidade máxima de uma via numa placa de advertência. Nunca. Só em placa de regulamentação. Então, essa aqui não tem nem o C cortadinho. Essa aqui é um xão mesmo, totalmente errada. Essa está fora. A resposta, a letra C. Questão sobre normas de circulação. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo o máximo possível para a direita da via para que, em retornar pela mesma via, olha, eu quero retornar, voltar. Eu vou deslocar o máximo possível para a direita da via. Os retornos, eles são feitos em locais apropriados, contornando uma praça, uma rotatória, fazendo um viaduto, virando num vão de um canteiro, às vezes utilizando o acostamento da direita para fazer o retorno. Só que para usar esse acostamento da direita, aqui deveria estar especificando na questão, e não está. Aqui fala que ele tem que deslocar o máximo possível para a direita. Vamos imaginar que ele não está numa via com acostamento, porque aqui não fala nada de acostamento. Tem um canteiro central, tem o vão do canteiro, ele quer fazer o retorno e ele vai lá para a direita? Não faz sentido, né? Para ele retornar, ele tem que pegar a esquerda, mas junto ao canteiro central, e não à direita. Então, essa aqui está fora. Para entrar à esquerda, absolutamente não. Quando a gente quer fazer uma mudança de direção, seja direita ou esquerda, a norma diz que a gente tem que aproximar do lado que a gente quer virar. Se ele está deslocando para a direita, significa que ele quer virar para a direita e não para a esquerda. Confere? Então, aqui está fora. Para entrar à direita, agora sim, ó, ele quer entrar à direita, quer virar à direita, então ele vai chegar o veículo o máximo possível para a direita da via. Aqui está lindo. Fazer uma ultrapassagem? Não, ele vai ultrapassar pela direita? Não faz sentido, a ultrapassagem é pela esquerda, né? E aqui, gente, ainda tem o que eu chamo de alternativas brigonas. Ó, a letra B fala entrar à esquerda, a letra C diz entrar à direita. Tá vendo? Uma fala que é direita, outra que é esquerda. Não é exatamente assim alternativa brigona, não, mas elas se confrontam aqui. E quando acontece esse lance de alternativas confrontantes, facilita para a gente responder, porque a gente sabe que a resposta é uma das duas. Então, se tiver que chutar, você não vai chutar na A e na D. Você sabe que a resposta ou é B ou é C, porque as duas estão brigando uma com a outra. Isso é um macete que eu ensino no nosso curso, tá? Assim como vários outros que eu ensino. Alternativas brigonas, você já sabe que a resposta é uma ou outra. Consequentemente, você já elimina o que sobra, a letra A e a letra D. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra C. Questão sobre infrações e penalidades. Ocorre infração de trânsito ao dirigir usando apenas uma das mãos ao fazer sinal de braço. Apenas é uma casca de banana. Quando tem casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, falsa. E nesse caso, ela é falsa. Não é essa a resposta. Valeu, o macete funcionou aqui, tá vendo? Executar a operação de retorno nos locais para isso destinados. Olha, eu quero fazer um retorno. O local é destinado para isso, para fazer o retorno. É infração de trânsito? Não. Se ele é destinado para fazer o retorno, então é ali mesmo. Não é essa a resposta. Transportar carga e de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Porque costuma a gente ver veículos com carga excedente com autorização especial de trânsito. Chama-se AET. Você já deve ter visto isso. Viajando, de repente veio ali um carro todo listradinho de amarelo e preto, com as bandeirolazinhas de um lado e do outro, com o pisca-alerta ligado,
bem no meio da pista, dando sinal para você chegar para o canto, porque vinha uma carreta gigantesca carregando uma determinada carga lá. Essa carga excedente dessa carreta, ela foi autorizada, autorização especial de trânsito. Aí beleza. Agora, sem autorização, se você transportar carga com dimensões excedentes, é infração de trânsito, sim, tá? Ocorre infração de trânsito ao transportar carga com dimensões excedentes. Então aqui é infração. Reincidir na desobediência ao sinal luminoso do semáforo. Se eu cometer essa infração uma vez, desobedecer o sinal luminoso do semáforo, já é infração. Se eu reincidir, é infração? Sim, de novo. Então aqui, veja bem, eu tenho esse reincidir, quando o Detran colocou essa alternativa, colocou no sentido assim, só é infração se eu reincidir na desobediência. Uma vez que eu fizer, não está errado. Reincidir, aí sim está errado. Então, quer dizer, ficou uma alternativa assim mal elaborada, né? Tinha que ter colocado somente na reincidência da desobediência ao sinal luminoso. Faltou somente, né? Então, o reincidiu é infração. Assim como da primeira vez é infração. Só que eu entendi, a ideia do Detran que foi colocar quando reincidir na infração. Acaba deixando a gente vendido, né? Mas isso aqui é aquele certo duvidoso. Você percebe que o Detran aqui vacilou. Enquanto na de cima não tem dúvida nenhuma, na de baixo surgiu aquela dúvida. Então eu não vou nela, eu vou na letra C mesmo. Entre C e D eu fico com a letra C. Isso é muito comum nas provas do Detran, tá? Questões mal elaboradas, a gente tem que decidir entre aquela mais ou menos e a outra que eu tenho mais convicção. Questão sobre normas de circulação. O condutor estando em uma via urbana com iluminação, ou seja, provida de iluminação pública, ele deve fazer o quê? Utilizar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Lá no Código de Trânsito fala que tem que usar luz baixa. Luz e farol é a mesma coisa? Sim, para o nosso entendimento aqui sim. E lá não fala desde o pôr do sol até o amanhecer, fala à noite. À noite, em vias providas de iluminação pública, o condutor deve utilizar a luz baixa. É assim que está escrito lá. Mas se você for no anexo 1 do CTB, lá explica o que é noite. E como é que está escrito noite lá? Desde o pôr do sol até o nascer do sol. Amanhecer ou nascer do sol, não é? Não era mesmo, não é? Então acaba valendo. Eles poderiam ter substituído isso tudo aqui por noite. Noite. Que é exatamente o que está lá no anexo 1 do CTB. Estou falando esse detalhe aqui, gente, talvez para você, aluno que está tirando carteira, isso aqui nem faça tanto sentido, porque você entendeu a ideia da alternativa. Mas um instrutor, um profissional, ele vai perceber que desde o pôr do sol até o amanhecer, onde está escrito isso no código? Aí vai lá na regra e olha, lá não fala do pôr do sol até o amanhecer, ela fala à noite. Só que aí ele vai lá no anexo 1 e vê o que é noite. Anexo 1 é um anexo que tem junto ao código ali. E ele vai ver que o noite é exatamente isso, desde o pôr do sol até o nascer do sol. Ela ainda fala até o nascer e não o amanhecer. Mas aqui está certinho, tá? Tá tudo ok. Manter as luzes do veículo apagadas para não prejudicar a visão dos outros condutores. Então quer dizer que eu estou conduzindo numa via ali que tem iluminação pública. Ela está acesa, obviamente, à noite. Eu vou manter os faróis do meu carro apagados para não atrapalhar a visão dos outros condutores? Não pode, gente. À noite o farol tem que estar aceso. Farol baixo quando for via provida de iluminação, farol alto quando for via desprovida. Tem gente que liga só as luzes de posição do veículo, deixa o farol apagado, deixa só no faroletezinho ali e acha que está tudo bem. Vai tomar multa, hein? Não faz isso não. Utilizar a luz alta para melhorar o alcance da luminosidade. Luz alta é o farol alto. Você usa luz alta nas vias sem iluminação pública. Nas vias com iluminação é luz baixa, tá? Então aqui está fora. Ligar o pisca-alerta para indicar sua presença. Pensou? Todo mundo à noite andando com o pisca-alerta ligado? Apareceu o Natal, né? Tanta luz piscando. Absolutamente não, não é nessa circunstância que você usa o pisca-alerta. A resposta aqui, letra A mesmo. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem. Curso de reciclagem quando? Suspenso do direito de dirigir? Veja bem, ele acumulou ali pontos, né, seja 20, 30 ou 40, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha. Essa pontuação vai ser 20, 30 ou 40.
ou então ele cometeu alguma infração específica que leva à suspensão. Dirigiu embriagado, recusou a fazer o teste do bafômetro, coisa do tipo. Esse cara vai ter o direito de dirigir suspenso. O Detran recolhe a carteira dele e fala, você vai ter que ficar tanto tempo sem poder dirigir. Quando o Detran devolver a carteira dele, para ele voltar a dirigir, ele tem que ter feito o curso de reciclagem. Inclusive, tem que ter passado na prova teórica. Porque tem uma provinha no final, tá? Então, sim, o condutor será submetido a curso de reciclagem quando tiver o direito de dirigir suspenso. Aqui, ok. Quando cassada a sua CNH, o que é uma CNH cassada? É diferente de suspensa. Suspensa, o Detran recolhe, fala que você vai ficar tantos meses sem poder dirigir, mas depois devolve a sua habilitação. A cassada não. Nunca mais você vai ver aquela habilitação, nunca mais você vai ver. Tem que esperar ali um tempo, 2 anos, nesse caso de CNH, 2 anos, e então começar um novo processo de habilitação. Passar ele por todos os exames novamente, psicológico, teórico, de direção, tudo. Ele vai tirar uma nova habilitação. Agora você pensa, se esse cara teve habilitação cassada, ele não tem habilitação mais. Para que ele vai fazer curso de reciclagem? Reciclagem é para quem é habilitado. Ó, esse motorista aqui não está muito educado, não. Ele precisa se reciclar. Né? Ele é um motorista ainda, está suspenso só. Agora, se ele perdeu a habilitação, não tem reciclagem. É tirar outra, né? E o curioso é que até pouco tempo a legislação impunha o curso de reciclagem no caso de cassação, que é para ele retomar, né, pegar uma outra habilitação, a nova, porque essa aqui já foi cassada. Ao invés de fazer o curso teórico de habilitação inicial, ele teria que fazer um curso de reciclagem. Hoje não é mais assim, tá? Então, caso você seja instrutor, esteja assistindo aqui a correção dessa questão, não existe mais curso de reciclagem em caso de cassação da CNH, tá? Aqui está fora. Cometer 2 informações, certamente o Detran quis escrever aqui infrações, né? De natureza média. Não, cara. Se cometer 2 infrações de natureza média, não vai dar curso de reciclagem, não. Absolutamente não. Nem que fosse 2 gravíssimas, daria. Para ele chegar na suspensão, teria que ser 3 gravíssimas, que aí ele somaria 21 pontos, ou seja, já excedeu o limite, né? Que no caso chegou em 20, já suspende. Então, 3 gravíssimas seria aí 21, e aí teria que fazer curso de reciclagem. Mas média, de jeito nenhum. Se fossem aqui, para o cara ter a suspensão do direito de dirigir, fazer curso de reciclagem, cometendo infração média, só média, ele tem que fazer 40 pontos. Seriam 10 infrações médias. É infração pra caramba, né? Então, não é. Cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Eu ensino esse macete. Quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso, ela é falsa. Não é qualquer infração. Aliás, nenhuma infração grave dá suspensão. Se fosse gravíssima, algumas infrações gravíssimas dão a suspensão, como dirigir embriagado, por exemplo. Mas grave? Nenhuma. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a letra A.